Olá, pessoal. Bem-vindo ao Conexão Adole dos adolescentes da Igreja Central de Campo Grande. Nós estamos aqui com uma turma, gente boa, os meninos de Deus. Vamos trocar ideias aqui e vamos conversar sobre essa história, sobre a lição número 2 da lição dos adolescentes, desse último trimestre do ano. Queria saber o nome dessa gurizada aqui. Quem é que está aqui? Vamos lá. Eu sou o Davi, tenho 13 anos de idade. Eu sou a Sofia, tenho 12. Sou o Daniel, tenho 13 anos. Eu sou o Daniel e tenho 12 anos. Não, dois Daniel, um do lado do outro. Não, Daniel o quê? Daniel Neves. E você? Barbosa. O Neves e o Barbosa. Então, sejam bem-vindos aqui de novo. Vamos lá. Qual o título da lição 2 que nós estamos estudando? Vocês lembram? O poder de quê? Poder da oração. O poder da oração. A oração tem poder? Sim. Vamos ver qual... nós, ao longo desse trimestre, ao longo do trimestre passado, ao longo desse ano, estamos estudando livros escolhidos. E agora a gente entrou na reta final do livro, na parte que vai começar a terminar os livros. Já falou sobre Israel, sobre como ele veio, foi sendo guiado por Deus para poder entrar na Terra Prometida. O povo já entrou na Terra Prometida e agora nós estamos na época dos juízes. Falamos primeiro na lição 1 sobre um juiz, aquele juiz que a gente conhece, um juiz fortão, Sansão. Principalmente ele, foi o grande destaque dos juízes. E agora vamos falar sobre um outro juiz, um segundo juiz. Mas antes de falar sobre esse juiz, que foi o último juiz na realidade, nós vamos falar sobre como foi que ele nasceu. Ele nasceu através do poder da oração. E qual é o verso que fala sobre isso aí? Como é que fala sobre o nascimento dele? Fala pra gente, Daniel. Em 1 Samuel 1:20 fala: ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Quem é essa mulher que concebeu, que teve o filho? Ana, isso aí, Ana. E como é que era a situação de Ana? Ana teve um monte de filho, e aí aquele filho ela dedicou, como é que era a situação dela? Vocês podem explicar? Ana não podia ter filhos. E esse daí ela pediu muito para Deus. Ela queria muito ter um filho, porque o esposo dela tinha outra mulher, e a outra mulher tinha muitos filhos. E ela fazia inveja para Ana, e Ana ficava muito triste. Então esse filho foi muito especial para ela. O filho dela foi especial, mas assim, como é que ela conseguiu ter esse filho? Me expliquem. A Ana, como o Daniel disse, ela era estéril, ela não poderia ter filhos. E ela se sentia muito angustiada por isso. Ela tinha um sentimento, provavelmente, de que ela seria esquecida por Deus, ou de que ela teria feito alguma coisa pela qual ela teria merecido isso. Então, ela sempre orava pedindo isso a Deus, mas em uma noite específica, ela pediu isso para Deus, desabafando mesmo com ele, falando tudo que ela tinha para falar, e pedindo e oferecendo esse filho a ele. Se ela tivesse esse filho, ela ia entregar para Deus. Isso aí. Mas assim, era importante ter filhos naquela época? Fala aí, Davi. Com certeza, para a tradição judaica, muito importante para seguir a família, né? A família continuar seguindo ali, tendo muitas e muitas gerações. Era muito importante ter uma boa quantidade de filho. E para uma mulher não ter filho era algo também vergonhoso para a época. Parecia uma punição de Deus. Uhum. Sim, Sofia. E sobre essa história, né, esse detalhe de Eucana ter duas mulheres, a gente pode observar como Deus realmente ele fala as coisas para a gente para o nosso bem. Porque em várias ocasiões da Bíblia, a gente nota sobre casais, famílias, em que o homem tinha mais de uma esposa e isso não deu certo. Sempre era briga, né? Sempre deu briga. Sempre era tumultuado o negócio, né? E nesse caso de Eucana, Penina e Ana, a Penina ela era uma esposa a menos favorita de Eucana, mas ele tinha essa esposa para que ele pudesse ter filhos. Mas Ana realmente era a que ele mais amava. Então, Sim. Penina tinha certa inveja de Ana. Sim, é isso aí. Vocês estão bem, hein? Mas é isso aí. Mas teve nesse momento, Ana vai, que você falou, Ana vai para o templo, chega lá no templo, e aí ela começa... Como é que ela estava?
Angustiada, tu falou angustiada. E como é que foi? E quando ele viu aquela mulher angustiada, ele pensou que ela estava num estado emocional diferente. Ele pensou que ela estava como? Bêbada. Pensou que ela estava bêbada. Porque ela estava fazendo como? Como é que ela estava fazendo? Parecia que ela tinha bebido vinho. Quando o sacerdote chegou, ela estava ali orando, mas de longe ali, a visão dele era outra. Parecia que ela estava bêbada e que não estava fazendo uma oração. Estava ali embriagada. Então quer dizer que naquele tempo o negócio estava complicado. As pessoas iam para o templo bêbadas, estava ruim assim. Mas só que ela estava com o coração quebrado, despedaçado, que vocês já falaram. E nessa do coração dela pesado, despedaçado, ela jogou tudo para Deus. Ela conversou com Deus e Deus atendeu a oração dela. E aí o que Deus deu para ela? Meu filho. O filho. Qual é o nome desse filho? Samuel. Sabe qual é o nome do significado de Samuel? Vocês lembram? Acho que é Do entregue a Senhor Deus. o pedido. Mas é alguma coisa com pedido, né? Pedido a Deus. Imagina, ele era o pedido a Deus, o pedido de Deus. E Deus deu para ela. Passou um ano, ela amamentando, cuidando dele. Passou 2 anos, ela não desceu para o templo, ela nunca mais foi para o templo. Aí volta ali do 2º, 3º ano dele, a Bíblia não diz exatamente, mas diz que quando ela parou de amamentar, ela levou ele para o templo. E aí, o que aconteceu? Aí Deus guiou a jornada de Samuel, né? Como ajudante, né, do sacerdote Eli. E ali ajudando, né? Ajudando Eli em todas as tarefas que fazia, sendo uma bênção. Vocês acham que foi assim? Vocês têm animais em casa? Sim. Esses 2 aqui têm. Você tem? Você não tem, Não um de tenho, adoção, mas né? tenho Um de adoção, animal de adoção. Consideração. Consideração. Não mora na minha casa, mas Se por um acaso vocês tivessem que pegar o animal de vocês e entregar para outra pessoa, vocês iam entregar assim, de boa? Acho que Não. 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 E aí? Não ia entregar, não? Não. O animal que vocês mais gostam, vocês não queriam entregar? Imaginem só entregar um filho. Foi ou não foi uma atitude grandiosa de Ana? Eu acho que essa atitude foi muito importante porque mostrou a fidelidade de Ana com Deus, que ela era uma mulher muito virtuosa, porque ela pediu para Deus essa oração e ela prometeu que ela ia dar esse filho para Deus. E quando ela teve esse filho, ela realmente entregou. Com certeza, ela sentiu uma angústia, né, de ter que entregar esse filho lá no templo, mas ela cumpriu a promessa dela e, como recompensa, Deus depois deu para ela muitos outros filhos. E Samuel se tornou um dos grandes profetas da Bíblia. Exatamente, legal, muito bom. Mas, então, quer dizer que vocês também teriam essa dificuldade de entregar. Mas ela entregou, então isso foi uma coisa fantástica que ela fez. Uma coisa grandiosa. E como é que deve ser nossa relação com Deus? O que isso quer dizer? A gente, quando Deus promete, você faz um acordo com Deus, você deve cumprir esse acordo ou não deve cumprir? Deve Tem que cumprir. cumprir. Deus te abençoa ou não te abençoa? Abençoa. Abençoa. E é fácil a gente reconhecer as bênçãos de Deus? Não. Às vezes é fácil. Não, Deus me deu. Não. Não. Às vezes não, né? Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, pede uma coisa grandiosa, pede um dia bom. O Senhor me dá um dia bom, uma nota boa, me dá um 10 se você tira um 9. E às vezes a gente não reclama por causa que a gente tirou 9? Reclamamos sim. Tiramos 9,8. A gente reclama, eu tinha que tirar 10. Mas você não pediu uma nota boa para Deus? A gente tem essa mania de reclamar. Mas Deus, a gente tem que começar a enxergar, isso que é uma coisa que essa lição muito boa de falar para a gente, que nós temos que enxergar as coisas que Deus abre para a gente, as bênçãos que Deus dá para a gente. Vocês três estão com alguns textos que falam alguma coisa sobre essa questão da oração, sobre como a oração ela pode influenciar, como ela pode mexer com a nossa vida, como ela mexe com a nossa vida. Vamos ver Mateus 6, verso 5. Davi. E quando orarem, não sejam como hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E aí, Davi, o que esse texto diz para a gente, para essa galera que está assistindo em casa?
a recompensa nesse caso não é uma recompensa pelo lado bom, uma recompensa mais como uma... Qual é a palavra? A palavra de... A pessoa faz algo e tudo tem sua consequência. Seria mais como uma consequência. A pessoa se esnoba, falando que é uma pessoa religiosa, ainda mais naquele tempo, e acaba que a Deus não dá soberba... um conforto para ela, né? É. A pessoa acaba tendo ali uma soberba muito grande, querendo se mostrar através da oração, que é algo muito errado. Exatamente. Vamos lá, segundo texto, Filipenses 4:6. Em Filipenses 4:6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então aqui ele está falando basicamente sobre como deve ser a nossa oração, como deve ser a nossa conversa com Deus, porque esse é um momento muito importante do nosso dia. E ele fala sobre a gente não esquecer de dar graças a Deus, de agradecer por tudo que a gente tem, porque, como vocês falaram, ele nos abençoa o tempo todo. O tempo todo a gente tem que agradecer até pelo ar que circula pelos nossos pulmões. E também fala pra gente pedir o que a gente tiver que pedir para ele e não esconder nada dele, até porque ele sabe, né? Ele sabe o que cada um de nós pensa, o que cada um de nós precisa e que a gente deve estar sempre sendo aberto com Deus. Muito legal, Sofia. Neemias 9:31. Daniel Barbosa, por favor. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com ele nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Aqui diz que Deus ele não abandona a gente, porque ele é fiel com a gente. Então a gente tem que retribuir essa fidelidade com ele. E então a gente tem que orar para ele, tem que entender que a oração ela tem poder, que a oração ela realmente transforma a nossa vida para nós que pedimos. Ela não transforma Deus, ela transforma o nosso coração, porque a gente começa a confiar mais, a gente aprende a confiar mais. Ana confiou, Ana deu um filho para Deus, Ana se dedicou a Deus, mas Ana foi transformada. E não só Ana foi transformada, mas também o povo de Israel foi transformado, porque Samuel, como nós vamos ver nas lições à frente, Samuel foi um grande líder, uma pessoa que levou o povo de Israel a crescer. E que nós também possamos nos dedicar à oração, entender que Deus pode mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, fazer com que a gente cresça no nosso relacionamento com Ele. Deus os abençoe. Deus abençoe você também que está em casa, que você possa também ser um menino, uma menina de oração, possa colocar a sua vida nas mãos dEle.